papel daqui, você não pode proteger. Espera aí. Cinco, quatro, três. Olá, galera do YouTube. Como todo mundo sabe, eu sou o Roger dos Santos, do canal Viagens do Roger. Eu sou Bruna Cavalcante, de Juazeiro, Bahia. Já aprendi. Pessoal, depois de vários pedidos na última postagem, no último vídeo. Depois de vários pedidos no último vídeo, ela vai dar altas dicas de como é mochilar com pouquíssimo dinheiro, quase sem dinheiro, né? Na Bolívia. Imagina a pessoa, essa maluca foi pra Bolívia sem dinheiro, pedindo carona. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela. E aí, Bruna? Então... Como que foi? Como que é mochilar pela Bolívia? Bolívia foi meu amor estrangeiro à primeira vista, né? Porque eu nunca tinha saído do Brasil. É a primeira vez que eu me deparei com pessoas assim completamente diferentes, falando culturalmente, né? Do Brasil. E foi onde eu criei toda a minha expectativa assim de fora do Brasil, né? Então eu cheguei lá na Bolívia, além do espanhol que eu não sabia absolutamente nada, eu também não sabia muito bem como que era a dinâmica de lá, né? Como funcionavam as coisas, e pra mim foi um choque assim gigantesco. Primeiro de tudo foi na fronteira, né? Porque quando eu cheguei na fronteira do Brasil... Você foi por onde? Você foi pelo... Eu fui por Corumbá, né? Que fica no Mato Grosso do Sul. Então eu desci da Bahia, fui pro Mato Grosso do Sul, e do Mato Grosso do Sul entrei na Bolívia. Pela fronteira de Corumbá. É onde tem o trem da morte, não é? Isso. Você pegou o trem da morte? Não cheguei a pegar o trem da morte. Mas a próxima vez que eu voltar lá, eu vou fazer com o trem da morte, porque vai ser uma outra experiência, né? E aí, quando eu cheguei na fronteira, eu não dei saída do Brasil para entrar na Bolívia, porque lá são dois campos, são dois postos da Polícia Federal, Sim. né? De cada país. E aí eu fui direto pro da Bolívia e esqueci de dar a saída do Brasil. Aí depois a menina me explicando lá, não, você tem que sair do Brasil primeiro para depois entrar na Bolívia. Foi que eu voltei. Nossa, que confusão. Já tava ilegal na Bolívia já. Eu tive que voltar para poder dar a saída do Brasil e entrada na Só uma Bolívia. pergunta pra você. Se por um acaso você tá ilegal num país da América Latina, dá algum rolo? Dá, porque se acontecer qualquer probleminha e você não tiver com um papelzinho tanto da entrada ou da saída dos países, aí você pode até ficar preso por lá e dar um BO retado. Então é melhor, como a gente tem essa facilidade, porque são países do Mercosul, né? Então é melhor você entrar e sair de forma legal, que não tem tanta dificuldade assim. E é caro? Então, Você paga alguma taxa pra entrar na Bolívia assim ou não? nada, não paga nada pra entrar na Bolívia. Eles só pedem os documentos mesmo oficiais, né, de cada país, porque não entra só brasileiro lá, né, entre outras pessoas também. Então pede o documento oficial, só que tem algumas regrazinhas, né, para documento que, por exemplo, não pode ser emitido no exército, tem que ser emitido mesmo em órgão oficial mesmo de documento de identidade. E carteira de trabalho também não aceita. Esses documentos que não são oficiais. Então, só com o RG você entra? Com RG entra, assim, tranquilo. O RG ou passaporte, né? Isso, RG ou passaporte. E aí, eu cheguei E aí voltei, né? Fiz lá, dei a saída do Brasil e entrando na Bolívia. E assim que eu entrei, você fica sem saber, por exemplo, onde procurar câmbio, né? Geralmente os câmbios que ficam na fronteira, eles não são tão confiáveis assim, mas eles são os mais baratos que tem, né? E aí fui trocar o meu dinheiro na Bolívia, só que eu não sabia como funcionava câmbio, nada, não sabia absolutamente nada. E as pessoas que estavam me instruindo também estavam me desorientando mais do que me ajudando. E aí fui lá procurar mulher e me ensinaram assim, ó, você troca dólar
porque qualquer lugar aceita dólar e alguns pesos de cada país que você vai. Eu fiz isso, né? Peguei grande parte do pouco o dinheiro que eu tinha levado, que era quase nada, e troquei em dólar. Deixa eu fazer uma pergunta de você. Você entrou com quantos na Bolívia? Quantos? Uns 3, 4 mil reais? Não! Não? Na verdade, eu fiz Bolívia, Chile e Argentina e o Paraguai com R$1.200. Só isso? E é o dinheiro que eu tô viajando até agora, na verdade. E não acabou o dinheiro ainda? Já acabou, mas já vai ajudando com as providências divinas. Caramba, só isso? E daí você entrou na Bolívia e continua. Caramba. Então, eu troquei o dinheiro. E aí, só que o que aconteceu? Quando eu cheguei na fronteira, a boliviana que fez o câmbio pro meu dinheiro, ela me passou notas de $1. E algumas notas estavam com uns rasgozinhos, mesmo que muito pequeno. Eu tive muito problema com esses dinheiros. As notas de $1, elas são notas desvalorizadas, ou seja, um boliviano lá, na verdade R$1 custava 1,73, 72 bolivianos. E $1 era R$4. Então, $1 equivalia mais ou menos 6, 7 bolivianos. E lá eu consegui trocar por $5. Então, saí perdendo muito. E aí, o que é que eu aprendi com isso? Quando chega no país, você troca o dinheiro pela moeda local. Porque é uma moeda que todo lugar que você for vai receber. Né? O dólar não. Eu tentei trocar dólar lá, porque a gente tem acabado os bolivianos em alguns lugares. E eu não consegui. E quando consegui era dessa forma. Perdi muito fazendo isso. Então hoje eu já faria completamente diferente. Chegaria na fronteira, até trocaria na fronteira mesmo, que é até melhor, assim, o câmbio é melhor. Mas não trocaria mais o dinheiro, o real, pelos dólares. Até porque tanto no Chile, quanto na Argentina, quanto no Paraguai, quanto no Uruguai, tem casa de câmbio que troca o real pela própria moeda do país. Bacana. Então, sai muito melhor fazer dessa forma do que você pegar, trocar tudo em dólar e tentar pegar os dólares e trocar nos países, que pra mim foi perder muito. Então, a minha dica faz um orçamento diário de quanto mais ou menos você imagina que vai gastar, né? Faz umas pesquisas em blogs de viagem para saber quanto custa a alimentação, quanto... porque também depende muito, por exemplo, da forma de viagem que você vai fazer, né? Se você tem um pouco mais de dinheiro e quer investir, por exemplo, em restaurantes, quer se alimentar de outra forma, quer fazer translado, não vai utilizar os transportes públicos, mas vai alugar um carro. Então, tudo isso faz uma planilha, bota tudo o custo, e quando chegar lá você troca pela moeda local e mais um pouco, né, que é aquele que a gente fica... Vai que precisa comprar remédio, já tem aqueles bolivianos que você vai usar para comprar remédio ou qualquer outra coisa de supermercado, precisar, enfim. Caramba. Porque a Bolívia, todo mundo sabe que é um país pobre, né? Realmente é pobre, né? Eles vivem numa miséria, não vivem? O choque de realidade, assim, na Bolívia foi extraordinário, porque embora as cidades sejam muito bonitas, né? Lá realmente existe essa questão da pobreza mesmo. As pessoas lá, elas são pobres. E até conversando com algumas pessoas, né, que moram lá, que são moradores de lá, né? Eles falaram que isso é cultural e tá enraizado, né? É um país que não consegue avançar, não consegue sair do lugar. Mas por questão de comodismo mesmo, né? Tanto dos próprios cidadãos quanto dos governantes, enfim. E lá eu tive esse choque de realidade, sabe? De você chegar assim em um lugar que realmente as pessoas são muito pobres, né? E então, tanto que... deve ser complicado assim. Imagina você tá viajando com pouco dinheiro para um país que as pessoas têm menos dinheiro que você. E você recebeu ajuda? Eles conseguem te ajudar, mesmo tendo pouco? Você consegue ajuda ou você passou perrengue? Então, em questão de ajuda, em questão de alimentação,
em questão de carona, porque a gente fica imaginando, imagine, você tá viajando com pouco dinheiro. Você vai pra um país que pessoas vivem, não é numa miséria absoluta, mas são pobres. Tipo, praticamente eles comem mal. Não tem uma carne, uma picanha, essas coisas. Deve comer super mal. E deve ser difícil eles poderem te ajudar, sendo que eles nem têm pra eles. E como foi a sua experiência, assim, de ajuda, de carona, essas coisas? Então, carona na Bolívia é um negócio extremamente complicado de conseguir. Eles são um pouquinho desconfiados, então carona não rola, né? Não cola. Principalmente se você estiver com alguém aí aqui não tem carona mesmo. Mas, por exemplo, no início das cidades eu tive muita dificuldade de conseguir as caronas e não consegui. Tive que optar pelo ônibus, que Bolívia é um destino muito barato para quem quer gastar pouco e quer conhecer um país diferente, né? Então é um destino muito barato, inclusive. Então eu tive que fazer os translados desde a fronteira do Brasil com a Bolívia até La Paz. Eu tive que usar ônibus, né? Que era muito barato lá, então eu consegui fazer o translado de ônibus. Já de La Paz até Pisiga, que é a fronteira da Bolívia com o Chile, eu já consegui carona, né? E aconteceu uma situação comigo assim muito incrível, porque tinha dias, por exemplo, que a gente teve que dormir em rodoviária. Nossa. Né? Porque não conseguiu o Couchsurfing na Bolívia. E não é perigoso? Lá é bem perigoso. Lá na Bolívia é um pouco perigoso, mas assim, é isso, né? Vamos atrás de energias boas, porque senão... Eu tive que dormir em rodoviária, e às vezes precisava fazer ali uma comida bem rápida, então fazer macarrão instantâneo, coisa bem rápida mesmo. Só que eu passei por uma situação assim muito incrível de... Quando você fica ali mentalizando a coisa, sabe? A gente pegou uma van pra sair de uma cidade e eu tava com muita fome. Tipo, como já tava ficando tarde, aí a gente não quis parar ainda pra fazer comida e eu tava morrendo de fome. Aí eu pensando comigo, nossa, eu tô morrendo de fome, é como eu queria comer qualquer coisa. E aí chegou uma mulher, né, conversando com a gente, vocês são até... Foi até engraçado, vocês são de igreja? Aí o meu amigo tava comigo, eu sou. Aí eu já falei assim, não, eu não sou não. Mas aí ela falou, não tem problema. E deu uma gelatina pra gente. Nossa, eu fiquei tão feliz com essa gelatina. E tipo, pra mim aquilo era uma coisa imensa, uma coisa extraordinária. É por isso que eu falo, quando você viaja assim, de forma mais simples, né? E aí as pessoas vão trazendo sentido pra muita coisa da sua vida. Porque esses pequenos gestos, você já volta uma pessoa completamente diferente. Então... Pra mim foi algo assim que eu não esperava, né, que fosse acontecer e, tipo, o poder da mente, da energia mesmo de atrair. Eu comia gelatina e enchi minha barriga com a gelatina até parar em algum lugar pra conseguir fazer alguma coisa pra comer. Então, são questões mesmo inusitadas que acontecem que são extraordinárias. Era Bolívia, pessoal. Então, resumindo, pra mostrar na Bolívia, tomar cuidado com câmbio. Muito você cuidado. Não troca real por dólar, depois dólar por peso boliviano. Peso boliviano? Não, é só boliviano. Só boliviano, então vai com real e troca diretamente com a moeda local. Porque você perde dinheiro trocando para dólar, perde dinheiro trocando para boliviano. E perde dinheiro depois para trocar, por exemplo, para real de novo. E se você viaja com pouca grana, e a comida lá é ruim? Então, outro problema. É caro para ir no mercado? É caro para comer lá na Bolívia? Pronto. Lá na Bolívia, o supermercado é caro. Você ir lá comprar mantimento, ele é um pouco caro. Mas comida assim que você compra na rua não é caro. Porque 3 bolivianos equivale a mais ou menos o quê? 1,50, que é nosso aqui, real. Então, a comida lá... comida da rua é muito barata. Só que Bolívia tem um problema, né? Que assim, além da água não ser potável, eu tive muito problema com água lá. Então, mesmo a água mineral não era boa. Caramba. Nem água mineral. Lá, eles, talvez por
seja até cultura deles a não ter tanta higiene assim Com alimentação. Por que eu falo uma questão cultural? Porque é muito comum, né? É comum lá, por exemplo, pegar alimento com a mão, não ter tanta higiene assim, então eu evitei bastante me alimentar lá por conta dessa falta de higiene. Inclusive, em lavar talheres, essas coisas assim, não é tão... Nossa, sério? É verdade. Mas assim, não chega lá, por exemplo, já olhando com olhar de julgamento, não, pelo amor de Deus. Porque é alguma coisa cultural, né? Não quer dizer que eles são porco. É a cultura deles. É cultural. Isso, é esse choque, na verdade, que a gente realmente tem, porque a gente tá saindo do nosso país, que tem nossos costumes, nossa forma de fazer as coisas, pra ir pro país deles, que eles têm o jeito deles lá de fazer as coisas. Por exemplo, pessoal, tô aqui na Serra, fui na feira da Serra aqui perto de casa, e lá tem uma barraca que vende tipo, não é tripa, fala que é livro, umas coisas de parte interna de boi jogada assim na mesa, e vendendo livro, buchada, essas coisas assim, tipo, pra mim é estranho, mas pra aqui o Espírito Santo é normal. Tem cabeça de porco pendurada vendendo na feira, tem pessoal cortando frango cheio de mosquito voando assim na feira. Tipo, é coisa cultural do estado. Pra gente que é de São Paulo, a vigilância sanitária não deixa nem sonho. Mas eu andei 1.000 quilômetros aqui dentro do Brasil e é uma coisa normal. Pode ser uma coisa anti-higiênica, mas pro local é normal. A gente não pode criticar. A mesma coisa na Bolívia. Eles podem não ter higiene. Tá, eles têm higiene pro modo deles, mas por nossa visão, não tem higiene. Exatamente. E lá, a alimentação, geralmente, você não encontra carne vermelha. Isso como é que só pola. O que é isso? É frango? Frango, só frango e carne de porco, mas mais carne de porco no Paraguai, assim, que eu vi, né? A Argentina come muita carne de porco. Mas lá na Bolívia era pola, só tinha pola o tempo inteiro. Eu falei, você aqui parecendo uma galinha se fosse me comer pola o dia todo. Cara, então, pessoal, cuidado com... Buguei. Cuidado com a troca de dinheiro, que é a... Como que fala? Câmbio. Cuidado com o câmbio. Se você vai mochilar na Bolívia sem nenhum centavo no bolso, você não sai do lugar, né? Não, porque lá não eles, tem como eles não têm esse costume também de estar ajudando muito, porque é um lugar que tem certa dificuldade, assim, financeira principalmente, né? Mas eles são bem receptivos, né? Recebe brasileiro muito bem, instrui, orienta, ajuda a chegar nos locais. Mas pra sair assim daqui pra lá pro zero, também o pessoal que vende artesanato, lá já é um lugar muito que tem muito artesanato, né? As mulheres fazem os artesanatos, inclusive muito bonitos, por sinal. E aí pra vender também é um pouquinho difícil, um pouquinho complicado. Consegue, mas é um pouquinho complicado, né? Nossa, complicado, pessoal. Então, Bolívia é um país barato. Muito barato. Mas você tem que ir pelo menos com um pouco de dinheiro pra você poder... O ônibus é barato. Muito barato. A alimentação é barato. Relativamente barato. Depende, né? Depende. Então, pessoal, mochilar na Bolívia, na minha opinião, você tem que ter uma certa verba. Não muita grana, pouca grana. Pra você poder andar de ônibus, que vai ser difícil você pedir carona, você conseguir carona. Vai ser difícil você que é maluco de estrada, que fala no Brasil... Você levar seu artesanato pra lá e vender, porque tem muita concorrência, como que muita gente da Bolívia faz artesanato boliviano. Você vai ser mais um no meio de dezenas. Vai ser mais difícil. Possivelmente eles não ajudam com dinheiro, porque eles nem têm pra eles, né? Exatamente. Alimentação, você vai comer polho. Polho, somente. Polho. Polha. Polho cheio de mosca, por exemplo, assim. Eles vão te dar alguma coisa, não com mosca, um alimento não higiênico. Se você tem um estômago fraco, tem que ir preparado, né? Tem que ir no McDonald's. Lá deve ter McDonald's. Eu não vi o McDonald's. Não tem McDonald's? Eu não vi. Jura? Nossa! Eu não lembro de ter visto McDonald's. Caramba, pessoal, imagine um país sem McDonald's. Caraca, que brisa. Então é isso, pessoal. As dicas da Bruna. Obrigadão, Bruna. Sobre a Bolívia. E comenta aqui embaixo o que você achou das dicas dela, se foi importante. Se você já viajou para Bolívia, comente aqui embaixo também, conte sua experiência.
E vou deixar o Instagram dela aqui embaixo também. Talvez aqui no vídeo ou na descrição. Os dois Instagram, o pessoal e o de viagens. Vocês podem entrar em contato com você, né? Sim. Pode entrar em contato com ela, que ela vai suprir suas dúvidas, incentivar. Tipo, ela tem 21 anos e viajou um monte, pessoal. É uma bebezinha ainda. Saiu lá do... Não é Sertão Agreste? Na Bahia? Sertão mesmo. Sertão de Caatinga. Caramba, e tá viajando América Latina com pouquíssimo dinheiro, pessoal. Ela deve ser um ET na sua cidade, não é? A maluca que tá viajando por aí. Ou é a famosinha na cidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido, deixa o like, se inscreva no canal, segue ela no Instagram e tira as dúvidas. E conta sua história aqui embaixo. Se você quer viajar pra Bolívia, pode entrar em contato com ela, escreve aqui embaixo. Conta sua experiência, já sabe. Bolívia, cuidado com o câmbio. Não pega $1. Troca por nota maior de dólar. Nem rasgado, dinheiro rasgado não pega. Cuidado com alimentação, cuidado com o que comer, onde comer na Bolívia. Carona é quase impossível. É possível, tem que ter muita sorte. Vai com dinheiro, o ônibus é barato, vai um pouco de andar de ônibus. Se você quer vender alguma coisa na Bolívia, que seja artesanato, tem muita concorrência. E vai com fé em Deus, porque o universo supre tudo. Acredita em você e partiu Bolívia, mochilar. E conta sua experiência aqui, hein? Tchau, pessoal. Tchau.